por grande parte deles nesta apresentação. Eu aproveito só para fazer uma apresentação um bocadinho mais detalhada, nomeadamente temos este webinar encontra-se sob a alçada do programa executivo Boosting Business Productivity with Agile, que é co-coordenado pelo Dr. João Picoito, que é partner da P&A, foi vice-presidente da Nokia e Siemens, juntou-se às equipas de engenharia pioneiras que desenvolveram a primeira European Digital Networks, foi membro da Assembleia Estatutária da Universidade de Lisboa e Universidade de Aveiro e foi membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro. Aproveito para dar uma boa tarde ao Dr. João Picoito. Boa tarde, Ricardo. Muito boa tarde. O professor Manuel Mira Godinho, vice-presidente do ISEG, onde é professor catedrático e coordenador do mestrado em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi presidente do ISEG e coordenador do International Doctorate in Business and Administration. É doutorado pela Universidade de Sussex e mestre pelo Imperial College de Londres. Agora, apresentada a coordenação do curso do ISEG Executive Education que tratará esta temática do Agile, apresento também a doutora Lourdes Toste Pacheco, que é quem fará a apresentação de hoje e que pertence também ela ao corpo docente deste programa, que é igualmente partner da P&A, liderou por mais de uma década a implementação de projetos globais em Agile na Nokia e trabalhou para a Siemens em projetos de redes móveis. Foi Head of Project Management para a Telcos, em diferentes geografias, desde Estados Unidos, Médio Oriente, clientes e na Europa também. Posto isto, penso que a generalidade das pessoas que cá está, para não dizer todas, não será com certeza para me ouvirem a mim que cá estão, mas sim para ouvirem a apresentação que de seguida se vai iniciar, e eu vou só deixar aqui um pequenino desafio a todos, que é todos os que estão a assistir, por favor, no decorrer vamos estar aqui sensivelmente durante um período de meia hora a fazer a apresentação, num primeiro momento pelo professor Manuel Mira Godinho, de seguida pela doutora Lourdes Toste, que qualquer questão que vão tendo, por favor, coloquem no espaço de Q&A, que como referido, no final teremos 15 minutos reservados para colocar essas questões não só à doutora Lourdes Toste, como também ao professor Manuel Mira Godinho e ao Dr. João Picoito, para que possamos tornar a ponta final o mais enriquecedora possível. Vamos passar aqui por um tema extremamente importante, acredito que muitos dos que aqui estão connosco também tenham real interesse no tema e com certeza muitas questões sobre ele também, portanto vamos aproveitar este final de tarde para nos enriquecermos e ser um final de tarde proveitoso. Sem mais demoras então vou passar aqui a câmara ao professor Manuel Mira Godinho para que ele possa Creio que ainda não estou visível. Segui um pedido para, não sei se recebeu, enviei um pedido para iniciar vídeo. Muito bem, já cliquei. Já aqui estamos. Ora, muito boa tarde a todos que estão connosco. Eu agradeço ao Ricardo Lopes esta introdução e muito brevemente eu também vou ser razoavelmente rápido, dizer que o objetivo deste webinar é essencialmente funcionar como um teaser para um curso que nós vamos ter aqui assim no ISEG Executive Education em novembro. Concretamente é um curso de 40 horas, vai funcionar em 2 semanas sucessivas, quinta, sexta e sábado, 2 semanas sucessivas com início em 12 de novembro e, portanto, é um curso que tem como objetivo familiarizar os participantes, que desejavelmente serão de cargos sénior nas suas empresas, para o potencial destas metodologias que têm vindo a ser aplicadas crescentemente por muitas empresas líderes nos seus respectivos ramos em termos mundiais. Este curso é uma parceria com mais do que uma entidade. A AWS, que é a Amazon Web Services, é parceiro deste curso, também a empresa multipessoal, e a P&A, a Picoito e Associados, também que já foi referida pelo Ricardo Lopes. A P&A trouxe-nos este desafio de organizarmos esta formação e, portanto, bastantes dos formadores fazem parte desta empresa de consultoria
têm carreiras internacionais muito significativas atrás de si. Temos professores do ISEG e temos também pessoas ligadas a outras organizações onde as metodologias Agile têm vindo a ser implementadas em Portugal, designadamente da IBM, da EDP. Estas metodologias Agile, como eu disse, elas têm vindo a ser crescentemente aplicadas por muitas empresas líderes a nível mundial e, basicamente, o que nós temos aqui é uma inovação organizacional, uma inovação nos métodos de gestão. E faz sentido, nós normalmente quando pensamos em inovação, pensamos essencialmente em inovação tecnológica, mas as inovações organizacionais têm um enorme potencial para melhorar a eficiência, melhorar o desempenho das organizações, melhorar a produtividade. Eu recordo que no início do século XX, por exemplo, foram introduzidas as metodologias fordistas, depois nos anos 70, 80, as metodologias toyotistas, mais ligadas ao Kaizen, as metodologias de Lean Production e outras grandes inovações organizacionais mais perto de nós, por exemplo, as empresas plataforma. E, portanto, estas inovações organizacionais têm um enorme potencial para despoletar acréscimos de produtividade e melhorias de eficiência. Vale a pena aqui dizer que estas metodologias Agile, elas são concomitantes e, de alguma forma, um corolário de um conjunto de novas tendências que se tem vindo a verificar nas décadas mais recentes. Em primeiro lugar, a digitalização. Não é necessariamente um pressuposto do Agile, mas casa-se muito bem a transformação digital com a aplicação de metodologias Agile. Também uma tendência genérica para uma maior terciarização das atividades económicas, mesmo nas empresas industriais, as atividades que são típicas de serviços cada vez são mais importantes. E, por outro lado, uma tendência também genérica, especialmente nos países desenvolvidos, para que as organizações tenham níveis médios de instrução, níveis médios de qualificação mais elevados. Este parece-me, de facto, ser um pressuposto também das metodologias Agile. Tipicamente são organizações onde a larga maioria dos seus quadros, a larga maioria dos funcionários, dos colaboradores dessas organizações têm níveis de instrução, de qualificações elevadas. Isto porque, precisamente, na filosofia do Agile temos aqui, assim, uma ideia de uma maior autonomia, de equipas que funcionam com uma maior capacidade de decisão para reagir a um cenário de maior turbulência nos ambientes onde atuam. E esta autonomia reflete também uma filosofia de maior democraticidade nas organizações, de uma maior horizontalidade, de alguma quebra relativamente a modelos tradicionais de organização muito hierárquica, de uma organização onde há uma autoridade superior e todos os restantes decidem. Portanto, há aqui uma maior autonomia das equipas e, simultaneamente, uma maior ligação aos clientes das organizações. Esta maior autonomia, como eu vos disse, tem muito a ver também com a necessidade de termos organizações ágeis, organizações que atuam em ambientes caracterizados por uma maior turbulência, com portfólios de produtos cada vez mais variados e com ciclos de vida do produto também mais curtos, a necessidade de adaptar constantemente o portfólio de produtos, a oferta das empresas às necessidades do mercado e esta ligação também aos clientes. Portanto, temos aqui novas técnicas de gestão, uma inovação organizacional muitíssimo importante. Eu passo a palavra à Lourdes Toste, a quem agradeço a presença também aqui hoje. Lourdes, the floor is yours. Muito obrigada. O meu nome é Lourdes Toste, como disseram, sou natural dos Açores, Ponte Delgada, portanto não estranha um pouco a minha pronúncia. Trabalhei na Nokia até 2019 e nos últimos 13 anos fui uma das líderes internacionais com responsabilidade na implementação do Agile a nível global. O que é então o Agile? O Agile norteia-se por valores muito bem definidos que refletem uma nova maneira de trabalhar e de pensar. Tem uma grande aposta no aumento da produtividade, na criação de valor para os clientes e também de um time to market mais curto. Cria um ambiente de criatividade e de inovação
o que leva também a pessoas mais motivadas. Doing Agile corresponde à implementação de um set de práticas Agile, do ponto de vista da maneira de trabalhar. Mas Being Agile é um mindset, uma nova maneira de pensar. Mas este novo mindset só se consegue se de facto levarmos a cabo nas organizações uma mudança cultural. Eu diria mesmo que é um fator fundamental para o sucesso de uma transformação Agile. Especialmente na última década, o Agile tem sido muito utilizado como uma ferramenta estratégica de gestão com grande benefício para as organizações. As empresas tecnológicas, marca de líder, já são Agile nativo. Nós temos, a nível mundial, muitos outros bons exemplos de transformações Agile com sucesso. Daria alguns exemplos: a Microsoft no software, Deutsche Bahn nos transportes, Barclays na área financeira e também até o município de Bristol, como um caso muito interessante. E podemos concluir, de facto, que o Agile, de uma maneira geral, se aplica a qualquer tipo de indústria. Recuemos agora um pouco até o ano 2001, altura em que um grupo de 17 visionários da indústria de software se encontraram com o objetivo de encontrar uma plataforma de comum, novo entendimento para, com o processo aplicável aos projetos de desenvolvimento de software. Isso porquê? Porque, por um lado, nós tínhamos o aumento da complexidade dos produtos e a necessidade também de trazer os produtos muito mais rapidamente para o mercado. O processo de desenvolvimento que era utilizado até à data era o processo Waterfall, como muitos conhecerão, que era um processo sequencial, em que no início do projeto nós tínhamos uma documentação muito detalhada dos requisitos do projeto. Mas, de facto, havia que encontrar uma nova abordagem. O que resultou, aliás, porque também a maioria, nós tínhamos projetos, por exemplo, com uma duração planeada de 1 ano e há reportes que mencionam que, por exemplo, apenas 25% destes projetos é que tinham sucesso. E havia que encontrar uma nova abordagem. Todos eles, entretanto, já tinham grande experiência em novas aproximações para o desenvolvimento de software, nomeadamente em termos de Kanban, o Extreme Programming, o Scrum, e portanto o que resultou daí foi não mais do que aquilo que se traduziu no Agile Manifesto, que é uma declaração de 4 valores e 12 princípios. Bom, e de que modo é que eles foram definidos? Não desprezando valores que eram importantes no Waterfall, valorizavam ainda mais outros aspectos do ponto de vista de Agile. Posso referir a interação, as equipas, o indivíduo e a interação entre os indivíduos mais importante do que os processos. Ter um produto que funciona mais importante do que ter uma documentação muito detalhada. Colaborar com o cliente, incluir o feedback do cliente, mais importante do que negociar com ele. E responder às alterações com um plano que seja flexível, em vez de seguir um plano. E agora gostaria de partilhar convosco, espero que se consiga ver, sim, este livro que é muito interessante. O autor é o Jeff Sutherland, que foi um dos participantes e um dos signatários do Agile Manifesto, em que ele refere um projeto paradigmático, o projeto Sentinel, do FBI a seguir ao 11 de setembro. Foi um projeto que inicialmente começou usando a metodologia Waterfall e que, passado 10 anos, já tinham gasto 500 milhões de dólares e nem tinham chegado ao meio do projeto. E depois, quando adotaram o Agile, em 2 anos o projeto tornou-se operacional. Uma outra curiosidade, sabem quando ele disse que utilizou pela primeira vez o conceito de Agile em West Point, quando ele foi nomeado coordenador da companhia L2 e a trouxe do último lugar do ranking para o primeiro lugar do ranking. Os 12 princípios são muito simples de entender, diria que já não são tão simples de implementar. Mas o que é que eles refletem? Eles ajudam as equipas na sua transformação para o Agile. Ao mesmo tempo que lhes incutem disciplina,
Ou seja, que em qualquer momento do seu trabalho eles conseguem ver, avaliar se os seus procedimentos estão de acordo com a cultura do Agile. Eu resumiria em 5 aspectos fundamentais. O foco no cliente e a satisfação do cliente através de uma entrega de valor muito mais frequente. Não ao fim de um ano, mas ao fim de semanas ou de meses. A capacidade de gerir a alteração das prioridades do cliente. E agora falando das pessoas, equipas que são self-organized. Elas coordenam em termos de atribuição das suas tarefas. Por outro lado, estão empowered pela organização para tomarem todas as decisões no contexto do seu trabalho. Equipas muito mais motivadas, valorizando uma comunicação face-to-face, e diria mesmo que continua a ser válida num contexto de teletrabalho, com recurso às plataformas colaborativas e também a colaboração entre os elementos da equipa e o resto da organização, com os stakeholders. A aposta na excelência técnica, num bom desenho do produto, na simplicidade que permita acolher as alterações dos clientes. E porque já é também uma cultura de melhoria contínua. A inspeção feita pelas equipas, no sentido de avaliarem como colaboraram entre si e como podem melhorar para o futuro. As empresas que têm investido no Agile reconhecem grandes benefícios. Grandes benefícios a nível do aumento da produtividade, da qualidade, do sucesso dos projetos e também, não menos importante, em termos da utilização das features. Ou seja, que se o cliente foi envolvido em todo o processo de desenvolvimento do produto, é natural que aquilo que ele vai receber no fim é exatamente aquilo que ele necessita. E agora, transmitindo um pouco da minha experiência. A primeira vez que tive contacto com o Agile foi no ano 2007. Devo dizer que foi uma experiência extremamente gratificante. Não posso dizer que é um caminho fácil de percorrer, não é por acaso que muitas vezes nós falamos de uma transição Agile como uma jornada e é exatamente isso. Não é? É um percurso de reflexão, mas de aprendizagem contínua. Avaliar os resultados e adaptar. É isso mesmo, é uma nova cultura. E devo dizer que passado 3 ou 4 anos, quando já tínhamos conseguido um bom nível de maturidade, nós chegamos a indicadores que estão muito em linha com isso. Houve também uma grande aposta, devo dizer, em termos da qualidade. Nós implementamos um conceito Virtual Zero, significa uma grande melhoria em termos da qualidade dos produtos que eram entregues para o cliente. O Agile foi beber, de facto, estes valores e estas práticas, outras metodologias ou aproximações que já existiam antes, como referi, como Kanban ou Scrum. O Agile, no fundo, é uma umbrella que suporta todos estes frameworks e foi buscar o melhor de cada um. Porquê é que ele é, de facto, porquê é que o Scrum é aquele que é mais usado? A minha opinião é o mais usado porque é o mais simples que as equipas usam no início da sua transformação Agile. O Scrum baseia-se em 3 pilares e 5 valores. O pilar da transparência, da inspeção e da adaptação. E os valores que são cruciais para o bom funcionamento das equipas. A coragem, o foco, o commitment de se entregar aquilo que se prometeu, o respeito e a abertura. O Scrum é adequado para a resolução de grandes problemas e problemas complexos. Bom, então, como é que se resolvem grandes problemas? É uma questão de senso comum, dividimos um grande problema em pequenos problemas e arranjamos soluções. Bom, e é exatamente isso que o Scrum faz. Pega em grandes problemas e vai resolvê-los em pequenos problemas. É uma aproximação que é iterativa e incremental. E é iterativa porque corresponde, de facto, àqueles pequenos ciclos de desenvolvimento entre 2 e 4 semanas, a que nós chamamos de sprint, e o resultado de um sprint é um incremento do produto ou do serviço. Portanto, os sprints são time box, significa que têm uma duração sempre constante, não aumentam, e permite também garantir uma cadência regular.
Mas, de qualquer modo, de modo nenhum, isto pode significar o burnout das equipas. Tanto pelo contrário, aquilo que nós temos que garantir é que, de facto, as equipas conseguem manter um balanço da sua vida profissional e da vida particular. Existem surveys que são iniciados com respostas de todo o tipo de indústria e que mostram exatamente que um dos aspectos que é mais valorizado pelos clientes relativamente a desenvolvimentos utilizando o Scrum é de facto a capacidade de gerir as alterações e a mudança de alterações dos clientes. Ao mesmo tempo a visibilidade, e nós percebemos porquê, porque em vez do cliente receber um produto no final do projeto, vai recebendo os pequenos incrementos e portanto vai conseguindo ver a evolução do trabalho e como é que o produto se vai definindo. Não? E por outro lado também conseguirmos com isto ter um time to market mais curto. O Scrum Framework, do meu ponto de vista, é, no fundo, a essência do Scrum. E começaria pelas pessoas. Uma equipa de desenvolvimento, que é uma equipa relativamente pequena, e percebemos porquê, para facilitar a comunicação. É uma equipa que tem tipicamente entre 5 e 9 elementos. É uma equipa que é self-organized, gera-se a si própria, e está empowered pela organização para tomar todo tipo de decisões. Mais ainda, tem todos os skills necessários para desenvolver o seu trabalho. O Scrum Master, que tem como função fundamental servant leader, ou seja, servir a equipa de desenvolvimento. Servir do ponto de vista de coach para a equipa, mas também para o resto da organização, em termos dos valores e os princípios do Agile. Por outro lado, se houver impedimentos que tenham sido detectados pela equipa de desenvolvimento, deve ser responsável por desbloquear esses impedimentos. E uma função que também é fundamental, que é de Product Owner. O Product Owner define a visão do produto, vai buscar essa visão, constrói-a de que modo? Vai buscar essa visão ao mercado e também do seu relacionamento constante com os clientes. E é a entidade responsável pela maximização da criação de valor para os clientes. Recebe um budget e tem de maximizar esse valor. Agora, quando pensamos, de facto, isto tem uma estrutura diferente na maneira como trabalha. Como enquadrar isto, no fundo, numa organização mais tradicional? Bem, numa estrutura organizacional mais tradicional, nós temos 3 níveis. O nível de Executive Management, C-Suite, Middle Management e aquilo que chamamos People Doing the Work. Ora, há alguns desafios, podemos imaginar alguns desafios a nível de Middle Management, que deixaram de gerir estas pessoas e decidir por elas em alguns aspectos. E, portanto, aqui podemos imaginar algum problema. O que às vezes acontece nas organizações é que realocamos, por exemplo, uma pessoa de Middle Management, por exemplo, um Line Manager, um Scrum Master. O que acontece, às vezes, na prática, acaba por acontecer é que esse Scrum Master poderá ter tendência a influenciar na gestão da equipa de desenvolvimento e, por outro lado, a equipa de desenvolvimento poderá continuar a vê-lo como um Line Manager. E, por outro aspecto, ou tentar mesmo reportar para um Scrum Master. Mas se pensarmos, Scrum ou Agile é tudo menos reporting. É transparência, não é? Portanto, aqui podemos ter alguma situação que, na maior parte das empresas, vão ter que ser geridas, obviamente. Agora, voltando aqui ao Scrum Framework. Em cada um dos sprints, existem 4 eventos ou cerimónias, ou se quisermos entender como reuniões. No início do sprint, nós temos um sprint planning, que é aquela reunião em que, tendo como input o produto backlog, que não é mais do que a lista dos requisitos do cliente e que estão priorizados por valor crescente, são os que têm, os requisitos que têm valor crescente são os primeiros que são implementados. A equipa de desenvolvimento, juntamente com o Product Owner, vai decidir quais dos requisitos que vão ser implementados nesse sprint. E vão discutir em termos de detalhe dos requisitos. O que resulta daí não é mais do que o Sprint Backlog, que é o quê? É o plano das atividades para conseguir, no fim do sprint,
implementar o incremento do produto. Uma outra reunião que é muito interessante, o Daily Scrum, é uma reunião que acontece todos os dias à mesma hora, no mesmo sítio. Todos em pé e em círculo, e em que cada um vai fazer o balanço das atividades que fez. O que fez no dia anterior, o que pretende fazer nesse dia, planeia fazer nesse dia, e se eventualmente tem alguns impedimentos que estejam a bloquear o seu trabalho. É uma reunião extremamente eficaz, em 15 minutos esse balanço tem de ser feito, é uma reunião de sincronização e ao mesmo tempo muito inclusiva. Se pensarmos que cada elemento da equipa tem de facto de dar os seus contributos, porque eles também têm muito ownership daquilo que produzem. É uma das características, é ownership pelo resultado do seu trabalho. No final do sprint temos 2 eventos. O sprint review, que é aquele evento em que a equipa de desenvolvimento vai demonstrar o resultado do sprint, que é nem mais nem menos do que um incremento do produto. E um incremento que tem que ter a qualidade necessária para ser em qualquer altura entregue aos clientes. Obviamente que o Product Owner pode resolver que para ter mais valor pode acumular 2 ou 3 sprints em termos de resultados de incremento e só ao fim destes 2 ou 3 sprints entregar para o cliente. Mas, de qualquer modo, cada um dos incrementos tem que ter a qualidade que em qualquer momento possa ser entregue ao cliente. Qual é a finalidade deste evento? É recolher o feedback de todos os stakeholders e, portanto, poder influenciar o desenvolvimento do produto no futuro. E não menos importante, a última reunião do sprint, que é a sprint retrospectiva, em que a equipa de desenvolvimento se reúne para refletir na maneira como coordenou entre si, como cooperou e como melhorar o funcionamento da equipa no futuro e decidir ações corretivas que possam ser implementadas já no próximo sprint. Se olharmos para esta estrutura, estou a demonstrar aqui, digamos, um modelo mais simples em que temos apenas uma equipa de Scrum, que é constituída pela equipa de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner. Obviamente que para projetos grandes não conseguimos ter apenas uma equipa, vamos ter que ter várias equipas de Scrum. Ora, à medida que nós aumentamos o número de equipas, é natural que em termos de comunicação e de sincronização das várias equipas seja mais difícil. O que significa que à medida que escalamos na organização, há de facto outros frameworks que são mais eficazes do que o Scrum. Mas o que temos que entender é que, de facto, o Scrum é a base do funcionamento, mesmo quando escalamos para outro tipo de dimensão em termos de projetos. As organizações que começam uma transformação agile começam normalmente por pequenas equipas, muitas vezes até na área da IT, e muito focadas no aumento da produtividade e da qualidade. Ora, o desafio que com o passar do tempo se coloca às organizações é como fazer adotar o Agile na organização toda. Isto para quê? Para levar, de facto, a um novo patamar de inovação que possa contribuir para o crescimento e para a sustentabilidade das empresas a médio e longo prazo. Vou-vos dar aqui um exemplo. Em 2005, 2007, a Nokia era conhecida por quê? Os telemóveis. Todos tínhamos amigos ou familiares que tinham telemóveis da Nokia. E a Nokia, nessa altura, era mesmo marca de líder. Ora, o que aconteceu foi que, enquanto a Nokia se focava em melhorar a qualidade dos seus telemóveis e também, obviamente, trazer novas funcionalidades aos telemóveis, a Apple lançava o iPhone. O que significa o quê? Enquanto a Nokia se focava numa inovação incremental, a Apple focava-se numa inovação disruptiva. Pronto, e depois disso não preciso dizer o que é que aconteceram aos telemóveis da Nokia, né? Uma organização que já atingiu uma agilidade estratégica define 3 leis fundamentais. A lei das pequenas equipas, a lei do cliente e a lei da rede das pequenas equipas que colaboram entre si. Mas só conseguimos atingir isso se de facto tivermos organizações
muito menos burocráticas, muito mais lean, e tirarmos partido da rede das pequenas equipas que se focam na produção de valor para os clientes. Isto é o que eu referi antes, exatamente, entre a diferença entre doing agile e being agile. Trago-vos aqui um exemplo significativo da área financeira que levaram a cabo uma transição digital com sucesso. E como é que fizeram? Acharam e muito bem reconheceram que para ter sucesso na sua transição digital deveriam seguir o modelo das empresas tecnológicas market leader, ou seja, empresas que já são agile native. Qual era a visão que eles estabeleceram? No fundo, ser uma empresa tecnológica com uma licença bancária e também assim, desse modo, poderem competir com as fintech. Como é que se organizaram? Organizaram-se em equipas cross-functional, uma vez mais, com representantes das áreas de produto, de marketing, de processo, e em sprints de 2 semanas. Ou seja, que ao fim de 2 semanas conseguiam avaliar o trabalho que tinha sido feito e decidir se um serviço era para avançar. Mas o que achei interessante que eles reconheceram ainda mais era que tão importante como a capacidade de decidir avançar com um serviço é a capacidade, a possibilidade de terminar com ele. Não ao fim de 1 ano, mas ao fim de 2 ou 4 semanas. Isso era possível porque eles eram agile. E, portanto, acho muito interessante terem conseguido perceber um dos grandes valores do agile. Acho muito interessante do ponto de vista dos indicadores de sucesso aqui referidos, o serviço de pedido de crédito. Era um serviço que tipicamente era dado ao fim de 5 semanas e através da transformação digital, mas também utilizando a Data Analytics, conseguiram reduzir a resposta para 10 minutos. Significa, só para terem uma ideia, que uma redução do tempo de resposta de um fator 5.000, que é extraordinário. Trago-vos aqui um outro exemplo de um vendor na área de ICT, que também teve bastante sucesso. Quando nós avançamos para uma transição agile ou digital, há que caracterizar qual é o problema que nós pretendemos resolver com a adoção deste programa de transformação. E, portanto, depois de definir os nossos objetivos e qual o caminho que temos que percorrer até lá. À semelhança, também utilizaram o Agile como uma ferramenta de transformação. E como é que esse processo se desenvolveu? Começar selecionando projetos que teriam maior impacto em termos de visibilidade numa pequena área, start small. Depois, comunicar os resultados, partilhar os resultados, não só dos aspectos positivos, mas também se aprende muito com os aspectos negativos. E depois escalar para o resto da organização. Como é que se organizaram? Com equipas cross-funcional, Scrum, representantes das várias áreas, em sprints de 2 semanas, sem atrasos, e depois uma grande aposta na qualidade. Obviamente, com todo este processo, basicamente em 3 anos, conseguiram grandes resultados em termos do aumento da produtividade, conseguiram passar, por exemplo, de ter apenas uma release do produto por ano, conseguiram passar a ter 4 releases por ano, para um time to market muito mais curto. E através também de grande aposta na qualidade, o reconhecimento dos clientes por todos estes aspectos. E agora, para terminar, gostaria de fazer a ponte para o início do nosso webinar. Nós assistimos presentemente a uma situação algo de paradoxo. Por um lado, nós temos uma crise gravíssima e uma queda abrupta da economia, de uma crise que muitos dizem poderá ser ainda pior do que a crise de 1929. E por outro lado, nós temos os mercados americanos das empresas tecnológicas com valor de mercado semelhante ao valor de antes da crise das .com. Se associarmos ainda a mudança de comportamentos da sociedade, com o teletrabalho, com o ensino à distância e com a adesão crescente ao comércio eletrónico,
nós podemos imaginar que o pós-Covid será em tudo diferente do pré-Covid. O que nós precisamos é, de facto, uma recuperação muito rápida da economia, o famoso V. Mas para que tal aconteça, as empresas vão ter de acelerar muito mais a sua inovação. Vão ter que ter organizações muito menos burocráticas, vão ter que acelerar a sua transição digital. É a nossa opinião que o Agile é a ferramenta estratégica para uma transformação digital com sucesso, de maneira que possa acelerar a criação de valor. Mas também, não menos importante, a criação de uma cultura Agile que nos permita enfrentar o futuro com alguma confiança. E de que modo o Agile pode ajudar neste contexto? E como vimos, através da criação de valor e entrega de valor muito mais rápido para os clientes, através da flexibilidade de gerir a mudança, explorando um espaço de criatividade e inovação, explorando novas soluções, sem medo de falhar, mas falhar rápido. Um estilo de gestão de leadership pelo exemplo, criando um ambiente de confiança e tirando partido das redes das pequenas equipas. E ser de facto o enabler de uma transformação digital com sucesso. As grandes transformações na sociedade muitas vezes acontecem na sequência de situações limites. Uma crise económica severa, uma catástrofe. Aproveitemos esta pandemia como uma oportunidade única para acelerar a transformação digital nas empresas. E porque acreditando que sendo mais agile, podemos ser mais digital para termos mais sucesso. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado de minha parte e acredito que posso estender este agradecimento a todos os que estiveram a participar. Nós temos aqui algumas questões, mas primeiro existe aqui um pedido que foi reiterado, que mais que uma pessoa fez, se era possível mostrar novamente o livro, que ao que parece as pessoas ficaram interessadas e têm vontade de tirar mais referência. Peço também, para caso já tenham conseguido, para confirmarem no chat, para termos a certeza que toda a gente leva aqui a referência. É sim. Isto mostra-nos... Mostra-nos bem a Aliás, forma como... a Jeff Sutherland ele é um comunicador nato e podem encontrar gravações de conferências TEDx espetaculares, em que porque ele foi piloto da Força Aérea norte-americana. Ele é um comunicador que procurem que vão encontrar vídeos interessantíssimos dele. Ora, Lourdes, não te importas mostrar outra vez a capa do livro, deixar só uns segundos para todos poderem ver? Eu vou fazer o seguinte, que talvez seja mais fácil, Lourdes, a acompanhar a partilha do livro, dar uma palavra, que é para ficar em destaque no ecrã e ajudar as pessoas. Parece que já temos aqui também quem esteja a contribuir e a dar o link para o próprio livro, mas era para... Pois, no chat. Exatamente. Aqui está, exatamente. Aliás, ele é um dos pais, digamos, ele é um dos pais do Scrum. Agradecer aqui isto, acho que também é extremamente positivo quando estamos aqui numa sessão que se começa a criar também uma dinâmica paralela que perante a dificuldade de alguns outros estão a apoiar. Avançando agora para esta parte final, dedicada aqui a algumas questões, eu traria aqui uma primeira questão. Já aviso aqui no chat. Exatamente. Traria aqui uma primeira questão que parece-me bastante relevante, até, ou seja, atendendo ao contexto, mas principalmente também atendendo um bocadinho ao que são as características do nosso país e que muitas vezes vem, que é, sendo Portugal um país de PMEs, como se pode tornar agile, e que barreiras existem para essa transformação, ou seja, olhando um bocadinho aqui ao que é a realidade do nosso próprio tecido empresarial e acreditando que muitas das pessoas até que estão nesta própria sessão poderão pertencer a essa realidade, porque é sempre mais fácil encontrar exemplos de grandes empresas, claro, e nem sempre tão fácil de PMEs. Tem toda a razão. Muito obrigada pela pergunta, acho que é uma ótima pergunta, de facto. O Agile, de uma maneira geral, nós podemos dizer que é aplicável a qualquer tipo de indústria e qualquer dimensão da empresa. Será talvez até mais simples implementarmos numa PME.
provavelmente será uma organização mais simples. Portanto, não vejo de qualquer diferença desse ponto de vista. Não é? Em qualquer transformação nós temos que perceber muito bem o que é que nós pretendemos atingir com essa transformação, identificar qual é o problem statement e depois, em função disso, definirmos de facto um plano, quais são os objetivos que nos propomos atingir com uma transformação agile. Portanto, deste ponto de vista não vejo que seja diferente de uma grande empresa. Temos que adaptar e ver quais as práticas que se aplicam. Uma transformação agile não é igual de empresa para empresa. E é um erro se eventualmente nós quisermos copiar um modelo que teve sucesso numa organização e aplicá-los noutra. De cada caso a um caso temos que avaliar exatamente quais são as condições e adaptá-la às prioridades da própria empresa. Não é? Do ponto de vista das barreiras, eu acho que as maiores barreiras, isso é independente de ser uma empresa, uma PME, uma grande empresa, são de facto as barreiras culturais. Essas é que acabam muitas vezes por determinar o sucesso ou o fracasso, porque temos que dizer claramente que nem todas as transformações têm sucesso, mas as que falham muitas vezes, e a razão fundamental por que falham é por aspectos culturais. Né? Portanto, há que de facto trabalhar muito na transformação da cultura, mas tem de ser acompanhados também de um programa intensivo e sistemático de desenvolvimento de competências. É fundamental essa parte também. Isto vem alinhado aqui um bocadinho com outra questão que tínhamos aqui, que eu penso que acabou por ser um bocadinho respondida, que tínhamos aqui, está o Dias, portanto, desculpem-me que eu não vou conseguir assumir género, tenho só o nome Dias na questão, mas colocava exatamente qual a principal barreira à implementação desta metodologia nas empresas no contexto português. O ambiente tendencialmente mais burocrático por uma questão cultural será aplicado tendencialmente à nossa realidade, ou seja, no fundo, corrijam-me se estiver errado, mas acho que foi um bocadinho exatamente por estes pontos que estivemos a passar agora, não é? Na resposta. A grande aposta tem de ser, de facto, na transformação da cultura. E isso é um processo que não é rápido, é uma transformação cultural, existe, de facto, o tal acompanhamento, mas não podemos ter a ilusão que acontece da noite para o dia. Não é? Há que investir, né? Mas de facto toda a organização beneficia de uma transformação agile, porque agile é, acima de tudo, nós podemos entender isto como quase como uma filosofia de vida, porque corresponde a uma maneira de trabalhar diferente, mas para melhor, e tem de ser simples, né? No contexto de uma transição digital, agile, também digital, porque o agile é de facto, do nosso ponto de vista, a ferramenta fundamental e de sucesso para uma transformação digital com sucesso. E como dizia, é fundamental trabalhar nesses aspectos da liderança. Ok. Temos que ter continuando. Desculpe que não queria interromper. Estava só a levantar aqui mais uma questão que foi a Iris que colocou, que é se Scrum e Agile têm que partir sempre de um problema. A maior parte das vezes parte de um problema, mas nós podemos utilizar de uma maneira muito mais abstrata em termos de modificar a organização. Porque a cultura da Agile, de facto, tem grandes benefícios. Até na nossa vida pessoal nós podemos utilizar esta aproximação. E é fundamental do ponto de vista de que cria, de facto, uma cultura completamente diferente, uma cultura de aprendizagem contínua, de melhoria contínua, mas cria também muitas oportunidades nas organizações e tem que ser encarado desse ponto de vista. Quando se inicia uma transformação agile, eu acho que deve ser comunicado, tem de haver muita comunicação da gestão de topo. Aliás, só pode funcionar se houver o commitment todo, o envolvimento a nível mais alto da organização, que suporta essa transição. E há que transmitir muito claramente qual é o intuito dessa transformação. E ouvir também as preocupações das pessoas, porque há muita resistência à mudança. As pessoas estão habituadas a uma determinada maneira de trabalhar e é natural, é humano que tenham dúvidas e algum medo de perder algum controle da situação. E, portanto, é muito importante essa comunicação, não é?
de acompanhar de facto toda essa evolução, mas os benefícios são comprovados. Uma transformação agile também cria grandes oportunidades das pessoas se realizarem de uma maneira completamente diferente. Não é? E esse aspecto tem que ser transmitido muito claramente. Eu se calhar até aproveitava agora uma das últimas frases que passava pela palavra do medo e assumindo aqui, acho que um bocadinho que da resposta é mais isso, acho que podemos, aqui assumindo o risco de poder estar a interpretar mal, mas também tentando passar um bocadinho, é quase, não tem que ser um problema, pode ser uma motivação, não é? É uma motivação, claramente. Exatamente, é esse o pressuposto. Em tudo, na nossa vida privada, em tudo. Exatamente. Na abordagem de resolver problemas e torná-los possíveis, não é? Exatamente, eu colocava essa questão um bocadinho na continuação da própria questão que a Iris tinha colocado, que de seguida perguntou como na vida pessoal, ou seja, nós temos também aqui outras questões, mas acho que é um bocadinho isto, é quando percebemos como uma motivação parece-me que se torna mais claro do como trazer para a nossa vida pessoal. Eu aproveitava só a palavra do medo para colocar aqui uma questão que é, e como se vence a barreira do medo da perda do controlo da gestão, digamos, numa transformação, isto olhando também um bocadinho, mais uma vez, eventualmente um bocadinho retratando a nossa realidade, mas também trazendo outra, ou seja, conjuntamente com esta questão e para tentar respondermos ao máximo possível neste tempo que começa a ficar curto, aproveitava aqui outra questão que foi colocada, que é como vê a aplicação da metodologia nas organizações da administração pública. Conheço o caso do governo inglês, acredito que esta questão também venham, as duas toquem um bocadinho de alguma forma por processos mais burocráticos, tendencialmente estruturas mais pesadas, mas passava, claro, a palavra a Lourdes. Eu diria que se aplica também na administração pública e acho que nós precisamos efetivamente muito que o Agile chegue à administração pública. E do meu ponto de vista a abordagem será a mesma, não é? É comunicar muito claramente quais são os objetivos, quais são identificar os problemas e quais são os objetivos que nos propomos atingir. E comunicar isto muito claramente a toda a organização. Não é? Tem que ser uma comunicação, e aí precisamos de facto de uma liderança também com outro estilo, não é? Uma comunicação bilateral, ouvir também as preocupações das pessoas e, portanto, comunicar da mesma maneira que se tem, mas como digo, cria também sendo uma nova maneira de trabalhar, temos que, as pessoas têm que perceber que também lhes dá outras oportunidades. Isso tem que ser, obviamente, tem que ser acompanhado uma vez mais de desenvolvimento de competências, que é fundamental. Trabalhar em termos de desenvolvimento de soft skills também, mas cria-me das oportunidades. Desculpem que estava com o som cortado. Nós agora temos aqui um bocadinho a questão do tempo, que é a promessa que tínhamos feito aqui até às 19 horas. Eu vou eventualmente colocar só mais uma questão, acho que já passamos um bocadinho, mas como as pessoas estão-se a manter na sessão, acredito que podemos colocar mais uma questão para depois sim darmos por concluído o webinar. Temos aqui a Cláudia, quando falamos em Lean, em Six Sigma, em Agile e em Scrum, o que une e o que difere entre estas ferramentas filosofias que no fundo pretendem garantir métodos e rigor de analisar defeitos, problemas, processos, culturas, ou seja, parece-me aqui uma questão também um bocadinho bastante relevante, que é perceber o que é que os distingue, no fundo, quando têm um pressuposto em certa medida semelhante. No maneira geral, são frameworks do Agile. Umas focam-se mais em termos de modelos organizacionais, outros mais em termos operativos. Mas todos eles, ou até, por exemplo, no Lean Six Sigma, muito mais vocacionados, por exemplo, para na produção. Mesmo no Scrum, quando nós adotamos, por exemplo, o Scrum, nós podemos combinar com outro tipo de frameworks. Temos que entender quais as melhores soluções, porque um framework é diferente de um processo. No framework, desde que nós estejamos alinhados com os valores e com os princípios, dá-nos a flexibilidade de adaptarmos da melhor maneira. E, portanto, a utilização de uma aproximação ou outra depende do contexto em que será mais adaptado. Okay. E que se adapte. Eu gostava também de partilhar aqui um bocadinho uma ideia em relação ao Six Sigma e à metodologias Lean. Vamos ver, com a necessidade de termos uma
um crescendo no negócio através da inovação, através da qualidade, há uma mudança de paradigma nas empresas, e isto, grandes empresas, mas também pequenas e médias empresas, daquilo que se chama a excelência operacional para aquilo que se chama a inovação estratégica. E o Agile está muito ligado à inovação estratégica. Obviamente, como a Lourdes explica, utiliza elementos, componentes de transformação operacional, mas o Agile incorpora um conjunto de valores que vai mais além. E verifica-se que, de facto, as grandes empresas que são líderes na transformação digital, verificam que têm a necessidade também de acompanhar a transição digital com uma transição ou uma transformação agile, ou seja, há uma componente estratégica muito forte no agile que nas outras metodologias não são tão necessárias. Digamos que passamos de um contexto de produção, distribuição, para um conceito de criação de mercado e de inovação. E esta mudança, este paradigma, é um paradigma que tem alguns anos, mas quer dizer, também não há aqui uma disrupção. O Agile não é uma disrupção. Isto são tudo metodologias de gestão que evoluem na continuidade. O mundo mudou, os mercados mudaram e, portanto, há uma evolução das empresas nas suas metodologias organizacionais de se adaptar. Hoje, estamos mais numa época de inovação estratégica do que numa época de excelência operacional. Não significa que excelência operacional não é importante, mas o que é mais marcante hoje, e as empresas líder no mercado, em termos de crescimento de vendas, em termos de crescimento de patentes, em termos de capitalização bolsista, são empresas essencialmente de inovação estratégica. Disruptiva ou não, mas essencialmente inovação estratégica. Muito obrigado. Posso partilhar que aqui o feedback foi perfeito, a explicação, que conseguiu chegar exatamente ao objetivo. E agora o que eu faria então acho que em suma temos, como vimos, acho que foi uma apresentação extremamente interessante, trouxe-nos aqui temáticas muito importantes e acho que levamos daqui também uma mensagem importante que é a questão cultural, a questão organizacional, para a qual precisamos de nos formar, ou seja, são conceitos que nos vão aparecendo, mas que, como tudo, para podermos fazer uma correta aplicação, e foi repetido várias vezes que não existem dois casos iguais, que cada caso é um caso, parte de uma motivação, é extremamente importante aprofundarmos conhecimento sobre cada uma das áreas, irmos a fundo, conseguirmos estar seguros exatamente com estes conceitos que foram alguns apresentados aqui hoje, para depois podermos fazer essa implementação ajustada e podermos contribuir, pensando aqui um bocadinho na nossa realidade nacional, que foi por aí que começámos as questões, ajudar a nossa economia também mudando um bocadinho a forma de estar e de trabalhar das nossas organizações. Portanto, de minha parte, em nome do Executive Education, gostaria muito de vos agradecer a vossa disponibilidade, o tempo partilhado aqui connosco, promoveu-nos um excelente final de tarde que faz-nos refletir e com certeza leva-nos daqui muitos conteúdos para daqui a alguns dias ainda estarmos a refletir em cima deles e a trazê-los já ao nosso cotidiano, digamos, ao nosso cotidiano profissional e, como referi também anteriormente, quem sabe, pessoal. Deixar também aqui a todos os presentes que podem continuar-nos a acompanhar nas redes sociais, através do nosso site. Sintam-se perfeitamente confortáveis para nos enviar qualquer questão que tenha ficado, quer do webinar, quer da visita, para mais informações sobre o programa. Temos inclusive a programa de advisors dedicados, portanto não deixem nenhuma questão por colocar. Naturalmente temos pena, mas neste final de tarde não podemos dar resposta a todas as questões que foram bastantes, que foram sendo colocadas, tentámos gerir o máximo possível para cobrir, mas não hesitem em enviar-nos mais questões que tenham. É uma área que vale verdadeiramente a pena. Como puderam ver hoje à tarde, está muito bem representada na nossa instituição com as pessoas que fizeram a apresentação de hoje. Por fim, também deixar o desafio a todos que na próxima segunda-feira, no dia 29 de junho, novamente às 18h15, vamos ter mais um webinar do ciclo Beyond the Present, o Effective Change Management in Uncertain Times, com o professor Nuno Pena. Portanto, nos mesmos locais estão disponível o link para a apresentação. Sintam-se à vontade para fazê-lo, que tenho a certeza que será mais um excelente final de tarde. Por fim,
Resta-me despedir e mais uma vez agradecer muito a presença de todos, quer ao nível dos oradores, quer ao nível das pessoas que nos acompanharam ao longo de todo este período, mantendo-se de início até ao final. Desculpem, antes de terminar, só dar aqui uma pequenina nota, porque eu estou a dizer do início até ao fim, mas temos aqui o Sr. Fernando, que lamentavelmente chegou um bocadinho mais tarde e deu nota disso. Pode estar descansado que nós nos próximos dias vamos enviar a gravação do webinar, portanto poderá assistir a toda a sessão. Como eu disse, poderá saber mais sobre a temática também no nosso site, na área do curso, e não hesitem em enviar-nos mais questões caso elas tenham ficado. Mas era só dar esta nota final que sim, vamos fazer o envio da sessão para que ela se possa perpetuar no tempo como é merecido. Uma vez mais, obrigado a todos e desejo de um excelente final de tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.